Oi, pessoal. Para variar, eu me ajeitando enquanto eu abro a live. Aquela pessoa assim, nem passar um batom passou. Vou procurar aqui já já. Ó, vou tirar meu vídeo 2 segundinhos, tá? Enquanto todo mundo entra. Bem-vindos. Sem pedidos. As meninas não chegaram ainda. Voltar com o vídeo. Passei um batonzinho pelo menos para melhorar a carinha. Cadê o pessoal, gente? 1 da tarde. Onde estão essas meninas? Vou botar aqui o... Se Pati Pires entrou. Vamos chamar você, Pati. Pati. Eu comecei... Oi, Excluí o comentário que foi pela metade. Tudo bem? tudo. Cheguei ajeitando aqui. Gente, eu também, super ajeitando. É um terror, né? Um dia eu vou ficar um pouquinho mais organizada, profissional. É tão relaxado isso daqui que eu relaxo ao entrar também. Escolha as suas batalhas. Isso, escolha as suas batalhas. Muito bom, adorei esse tema. Ó, tá Bom, né? barulhento aqui ó, a Mônica chegou também. Bem-vinda, Mônica. Gente, tô chamando você. Minha área tá barulhenta hoje, eu vou botar muda já já. Oi, Escolhi minhas batalhas. muito bem. Eu também vou escolher minhas batalhas. Já sumi meu vídeo aqui para poder colocar um batom, melhorar um pouquinho minha cara. Eu vou sumir de novo agora que vocês duas entraram. Vou deixar vocês apresentando e vou pegar uma água e um café. Pode? Que eu tava no telefone até agorinha. Desliguei para entrar. Tá Tá bom. bom? Então Claro, deixa a claro. sua câmera aberta aí, né? Você não vai sair daí, não, né? Não, eu vou pegar um café e Não, uma água. Eu ia deixar o logo da base bonitinho. Melhor do que minha cadeira vazia. Eu tá prefiro a bom. cadeira vazia. Posso Ah. escolher essa batalha? Pode. Eu Me só vou dá uma deixar mudo para não sensação de ficar fazendo proximidade. barulho. Tá, muta aí só. Então, olá, meninas. Oi, Pati. Bebel, Oi. Olivia hoje não vai estar. Mais uma vez estamos aqui para a nossa live. Todas hoje um pouco atabalhoadas, com muitas atividades, mas eu acho Chegou que é todo uma mundo hora, correndo hoje, fazendo, é uma cheguei. hora, é uma hora que faz a gente pensar, faz a gente parar. E eu estava pensando hoje, eu almocei rapidinho antes de chegar aqui agora, como eu sou grata a vocês por esse espaço, porque me faz parar, me faz pensar, me faz ler as coisas e ter uma leitura do mundo de um outro ângulo que me faz refletir. Então, eu acho que estar junto com vocês me ajuda a escolher minhas batalhas. Que lindo, é verdade. Fez eu pensar também. E, E
Bom, pode Não, continuar. não, eu só queria contar, né, que a Bebel já... Eu hoje ainda falo, não vou apresentar a base hoje, toda vez sou eu, mas já estou de novo pegando isso. Nós somos Porque um quarteto você de faz muito mulheres. bem. Não, nós somos um quarteto de mulheres que trabalhamos em áreas afins, mas com especialidades diferentes. A Olívia do direito, a Bebel do planejamento financeiro, Patrícia e eu da área da psicologia, mas eu me aprofundo muito mais nas questões de família e casal, e a Patrícia busca uma lente individual, mas, como ela mesmo diz, sabendo que o indivíduo está dentro da família, mas muitas vezes ela prioriza um pouco essa visão do indivíduo dentro da família. E fundamos esse grupo, montamos esse grupo para poder divulgar assim, situações do cotidiano, situações que têm relação com mulheres, nada que os homens não sejam muito bem-vindos, mas pela nossa lente, pela nossa história, somos 4 mulheres que, no momento, estamos assim organizando a nossa vida pessoal e familiar pelos momentos do ciclo vital que cada uma atravessa, e a gente acha que compartilhar essa experiência com quem está nos seguindo ajuda as pessoas a pensarem, nos ajuda a pensar e faz com que a gente possa divulgar todo o conhecimento acadêmico e profissional que a gente tem com pessoas que não necessariamente querem entrar num consultório de um advogado, num escritório de um advogado, num consultório de psicólogos ou num escritório de um financeiro, mas que querem estar a par e poder crescer, né? Tendo mais protagonismo, que eu acho a palavra que eu gosto muito, que tem a ver com se responsabilizar pelas próprias decisões. Então, acho que a própria construção nossa como um grupo está por trás desse tema, escolha suas batalhas. Então, Você sabe é que, isso. ouvindo você, eu queria falar 2 coisas hoje, tem a ver tanto com o nosso tema como com a nossa formação. E com o nosso propósito, né? Ou com o meu propósito, que eu acho que vocês compartilham. Eu estava hoje de manhã conversando e escolhendo algumas batalhas que eu vou ter que enfrentar, né? Estou no meio de um inventário e tem, claro, sempre algumas questões familiares. E a gente estava exatamente falando sobre protagonismo e como, às vezes, a família ela tem vícios e enreda a gente, e como as pessoas culpabilizam o outro. Tudo que a gente fala aqui o tempo inteiro, né? E como não culpar os outros, a gente pega o protagonismo para a gente, e quando a gente não culpa o outro, a gente traz a solução para o nosso colo, ou pelo menos parte dela, alguma potência para o nosso colo, né? E aí eu ouvi em resposta, mas nem sempre as pessoas querem isso. As pessoas às vezes não querem simplesmente isso. Aí eu disse assim, é verdade. As pessoas têm essa possibilidade, elas podem escolher continuar culpando os outros. Mas eu faço essa opção. E mais do que isso, eu ainda faço a opção de tentar mudar o mundo. Ajudar os outros a encontrarem esse lugar de ser mais fácil. Porque às vezes as pessoas não sabem como achar esse lugar de protagonismo. Não sabem como sair dessa rede de culpabilização do outro, né? Então... E vitimização de si mesma, né? Isso, de vitimização de si mesmo. Então, eu estava exatamente pensando quais as batalhas que eu ia escolher, e antes de entrar aqui, eu estava pensando como é que eu escolho as minhas batalhas. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Posso ir para como é que eu escolho as minhas batalhas? Pode. Enquanto você vai falando, eu vou pensando como é que eu escolho as minhas. Tá, porque eu pensei exatamente isso. Como é que eu escolho as minhas batalhas, né?
E eu acho que uma das maneiras de eu escolher a batalha, às vezes é claro que elas me escolhem e eu sou meio reativa, como todo mundo, né? Uhum. Mas quando eu posso escolher, quando eu consigo escolher, eu acho que eu tento fazer a escolha de uma maneira que eu peso perdas e ganhos, né? Assim, eu tento ceder dentro de um possível que não me cause um custo muito grande. Eu não quero que a batalha vire a lanterna que vai guiar a minha vida dali para diante. Eu não quero que a batalha capture o meu emocional, que ela capture a minha vida de maneira a me desestruturar, a me capturar e me desestabilizar de uma maneira que eu perca um equilíbrio. Eu não vou te dizer que o controle, mas o equilíbrio, uma certa capacidade, um certo controle mesmo sobre mim mesma. Então, vocês vão me ajudar aí, vocês da saúde mental, por favor. Tá. Então, essa é uma tentativa minha, que ela não me capture. E é fato que às vezes eu tenho que abrir mão de muita coisa. Para não. E eu muitas vezes me questiono se eu não deveria ser mais dura e mais batalhadora e enfrentar mais certas batalhas. Porque às vezes eu perco mais materialmente, mas eu ganho mais em qualidade de vida. Em compensação, tem batalhas que eu ganho mais materialmente e que não tô nem aí, não me incomoda a ponto de eu vou ganhar materialmente, mas ela não tá me desestruturando. Entendeu? Algumas, para ter um ganho material, nossa, vai me causar tanto mal que eu prefiro não ter aquele ganho. Eu prefiro pagar para sair, sabe? Aham. Então é Fala. exatamente isso. Se ela vai me capturar, se a minha lanterna vai virar aquela batalha, eu prefiro sair dela, pagar para sair. Se não, se eu conseguir ser senhora da minha vida, aí eu consigo entrar nela numa boa. Fala, Paty, eu estou inscrita. Tá, então vamos lá. Vou começar desde o início que a Mônica começou e tem várias coisas que eu queria falar. Primeiro, sobre o que a Mônica falou de agradecer sobre esse espaço. E eu falo a mesma coisa, né? Se não fosse esse espaço hoje, e quando eu entrei aqui, eu me acalmei. Impressionante. Tipo, ufa, agora eu posso estar aqui, posso estar calma, porque, né, como a Mônica falou, né, nós somos um quarteto e cada uma vem com um tema e cada semana alguém pensa num tema e esse foi o meu tema pensado de hoje, né, escolha as suas batalhas e aí trazendo para a questão muito do indivíduo, mas óbvio, né, na lente do geral. Hoje eu enfrentei, né, como eu falei com vocês um pouco antes, uma super batalha que desde ontem, enfim, queimou um disjuntor na minha casa e eu estava sem luz, sem televisão, sem internet, porque foi, enfim, no Dia das Crianças, um caos, e não era o dia de eu estar com os meus filhos, nem ontem, nem hoje. A minha vontade, em algum momento, né, na hora, era porque hoje não é meu dia, alguma coisa, ir, né, brigar, porque a minha vida se tornou um caos, principalmente porque as crianças estavam aqui, eu tive que desmarcar paciente, eu tive que refazer minha vida inteira, porque, enfim, com as crianças aqui, e eu tive que entrar nesse lugar de escolher alguma batalha. E porque às vezes aí, né, no textinho que eu fiz, que eu comecei falando que, né, que não era inteligente emocionalmente a gente entrar em todas as batalhas, porque nem sempre a gente vai ganhar, e que é importante a gente colocar a razão acima da emoção. E eu acho que isso também é um processo de amadurecimento de vida, né? Você vai amadurecendo
E você consegue controlar, ou deveríamos tentar controlar um pouco mais a emoção da raiva que vem na hora do desespero. Então, quando a Bebel fala, né, a maneira como ela escolhe as batalhas dela, me veio uma frase do prefiro ter paz do que razão, mas, ao mesmo tempo, aí eu vou para os ensinamentos da Mônica de família, né? Que lente que você vem, né? As lentes que você tem. E eu tenho duas muito distintas em relação a isso. Eu tenho, da minha parte materna, uma mãe que entrava em todas as batalhas, qualquer uma ela estava entrando, e um pai que não entrava em nenhuma, que também não é certo, né? Para mim, né? Nenhum dos dois lados é o certo, mas na minha família o que eu vi foi isso, né? Uma pessoa que entrava em qualquer coisa do tipo, até hoje, aí eu vou falar de batalhas bobas, mas eu acho que foi a Lucinha que fez um comentário no post das batalhas do cotidiano. Por exemplo, a minha mãe ela fica 2 horas brigando com a NET, porque, sei lá, a NET ou com a Claro, ou com não sei o que, ela fala, mãe. Aí eu tento explicar para ela uma outra forma, mas não adianta, ela vai, ela perde 2 horas, ela perde saúde, ela perde um monte de coisa que eu teria feito diferente. Aí é isso, eu acho que das batalhas do cotidiano, que escolher, né? E a Bebel estava falando, né? Do tipo, sim, às vezes você vai ter uma perda financeira, às vezes você vai ter uma perda emocional, mas é isso, de você, para mim, parar para pensar antes de ir na emoção, porque muitas vezes, ou na emoção você vai para todas as batalhas, ou talvez você não vá para nenhuma. E botar ali, não, essa daqui eu vou ter que entrar. Mesmo que eu não queira, vai ser difícil para mim, mas essa daqui não dá para deixar passar. E algumas, tipo assim, nossa, eu não podia ter feito aquilo comigo, mas não vale a pena e sair. E isso eu acho que é um lugar de pensamento diário, né? De um cotidiano, de entender em que batalha você está entrando e se vale a pena ou não. Mas não se deixar capturar por essas que você tem que entrar, né? Eu acho que essa captura é que é ruim. Fila. Furou a fila, hein? Vai, essa batalha desculpa. é minha. Não, olha só, eu estava ouvindo desde a hora que a Bebel falou, e agora com essa fala da Patrícia, eu escrevi aqui, eu já estava pensando nisso, assim, uma fórmula ou uma forma de pensar da gente lidar com essas batalhas. E a primeira coisa, ouvindo vocês, é quais são os critérios, né? Quais são os critérios que eu uso para entrar ou não entrar numa batalha? E vocês estavam trazendo alguns, e aí valores e coisas subjetivas e pontos objetivos. E eu me lembrei, na mediação e na negociação, tem uma sequência que me ajuda muito, que numa negociação, eu acho que entrar ou sair de batalha é uma negociação nossa com a gente mesmo. O primeiro ponto é qual é a minha posição em relação àquela situação. Né? Qual é a minha posição? O que eu gostaria? O que eu quero? Eu quero, sei lá, vou trazer um exemplo pessoal. Eu quero juntar minha família toda no Natal. Essa é a minha posição. Meu Natal vai ser antecipado e eu adoraria que eu conseguisse juntar pelo menos a parte que mora no Brasil na minha casa. Então, essa é uma posição. Qual é o meu interesse? E eu tinha outras posições. Eu gostaria que fosse no dia 17, porque dia 18 tem final da Copa, e eu ia juntar o útil ao agradável. Eu ia juntar todo mundo aqui e eu ainda ter companhia, torcida, uma fase da minha vida que era muito alegre, que todo mundo juntava para assistir a Copa do Mundo e que hoje em dia, por funções de mudança do ciclo vital, não acontece. Então, assim, qual é o meu valor? Essa é a minha posição. Qual era o meu valor? Né? Não, qual era o meu interesse? O meu interesse é que todo mundo viesse, que o maior número de pessoas viesse. Esse era o meu interesse. E qual era o valor? O valor eu quero que seja um clima amoroso, amigável,
desarmado, com todo mundo se divertindo, leve, né? Porque eu quero relembrar na minha família um clima que é permanente, quer dizer, que foi permanente durante muitos anos e ainda é. E acho que alguns rituais reforçam isso. E aí estou lá pensando, resolvendo, um fala uma coisa, outro fala outra, e ontem meu neto mais velho disse assim: vovó, a gente pensou, eu e a Manu, que é a namorada, a gente vai para o Natal aí na sua casa, mas a gente quer saber qual é a data. Aí eu falei: João, eu estou na dúvida se eu faço dia 11, sei lá, acho que é dia 12, dia 10 ou dia 17. Não, pelo amor de Deus, não faz dia 17 que eu quero assistir a Copa do Mundo com os meus amigos aqui em São Paulo. Não quero passar a final da Copa longe dos meus amigos. O que vocês acham? Qual foi a batalha que eu escolhi? Então, eu acho que é a gente poder olhar e relativizar, né, posições, interesses e valores, porque esses valores é que vão marcar a minha vida, a minha história, meu sentimento, minhas relações. Então, a gente pensar isso na hora de escolher as batalhas. Porque a batalha é a ponta, a batalha é lá em cima, na hora que estão as posições. A batalha, não, às vezes você tem que entender por que eu vou para essa batalha, qual é o valor que está me fazendo. Agora, tem batalhas que a gente não vai abrir mão. Né? Tem batalhas, tem valores que eu não vou abrir mão. Então, eu, de alguma maneira, eu vou marcar uma posição. Então, acho que isso é um ponto que, falando para a nossa cliente, a nossa pessoa que nos assiste, que é a mulher, que está numa fase de vida entre filhos adolescentes e pais envelhecentes, que, de alguma maneira, tem um trabalho para dar conta, uma situação em casa, uma articulação conjugal, ou relacional, qualquer que seja, com marido ou namorado ou parceiro. Então, assim, tem que olhar para frente e dizer: eu quero brigar por que valor? Qual é o valor que eu estou brigando? Tem valores que a gente tem que brigar. E aí não dá para pular fora do barco. Tem que olhar, tem que enfrentar essa batalha. Você escolheu mudar a data. Escolhi mudar a data. Sim, claro. Era só para eu ter certeza. Tinham duas possibilidades. Uma atrapalhava a Copa, a outra não atrapalhava a Copa. Sim. Então... Não, uma atendia a minha necessidade, que eu gostaria de estar com todo mundo aqui na Copa final. Já estou aqui me oferecendo para alguém me convidar para assistir o final da Copa na casa de alguém, porque eu vou estar sozinha na final da Copa. Não vai faltar lugar, pode ter certeza. A outra era: eu quero reunir toda a minha família no Natal. Se eu fizer no fim de semana da Copa, eu vou atender essa vontade de estar todo mundo junto, mas provavelmente não vou ter minha família junta. Qual é o valor que eu priorizo nesse momento? É bem por esse lugar, Mônica. Quando, né, eu fiz o post que eu botei para ajudar na escolha, eu acho que a gente tem que pensar, né, no que a gente deve evitar, batalhas que não são nossas, né? Entender, essa batalha é minha, ou vale a pena eu entrar, se for um dos seus, né? Batalhas que não têm objetivo nenhum. Às vezes é isso, a gente entra em lugares e depois você para e pensa: por que eu tô aqui? Né? Por que eu tô brigando por isso? E batalhas que ferem os nossos princípios, que aí eu acho que vai nisso de acordo com... Você falou, né, no sentido oposto. Eu vou numa batalha pensando no meu valor, né? E o seu valor principal fez com que você mudasse a data, porque o principal era estar com a família toda. Então, óbvio que eu acho que a gente não para pensar toda hora, né, quando a gente acaba entrando, mas se a gente minimamente conseguir, né, parar e pensar um pouquinho e fazer isso,
eu acho que a gente vai para lugares melhores, né? Finalizar de uma forma melhor. E aceitar, né? Aceitar que não vai dar para ganhar tudo. Todas Eu, as batalhas. eu me lembro uma vez que eu cheguei numa reunião nossa qualquer e eu estava estressadíssima porque eu tinha discutido no cabeleireiro, uma coisa assim. E você virou para mim e falou assim, Bebel, eu acho que você não está sabendo escolher suas batalhas. Eu, E, né? Eu gente, falei aquilo... para É, você. você, Paty. E aquilo foi... Aquilo era um sintoma. Então, tem isso também. Quando a gente não está Uhum. sabendo escolher as nossas batalhas, isso pode ser um sintoma. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma impaciência ali. Tem alguma coisa que não está bem sintonizada. E eu escutei você, né, Paty? Eu parei para prestar atenção, achei legal. E Foi, realmente depois você me estava... falou. Realmente tava alguma outra coisa, estava me irritando e eu estava meio estourando com estopim curto, né? Eu Mas acho. Fala. Aí, vou trazer a Mônica. Tô aqui, velho. Tô aqui, Patrícia. Mas das coisas que você sempre fala, né? Eu acho que eu sempre tive isso, sempre não, né? Mas foi uma coisa que foi muito clara para mim das questões da batalha, porque ao longo da minha vida eu convivi muito próxima de algumas pessoas que a impressão que eu tinha é que a pessoa chegava com batalhas do lado de fora e descontavam todas em casa, né? Tipo isso, eu tô com uma outra coisa, mas, sei lá, a batalha é pela, enfim, a almofada que não tá na ordem correta no sofá. E aí, isso, eu falei assim, essa batalha, vale a pena eu entrar nisso? Será que é comigo isso? E quando eu vi que não era, e eu conseguia ver que vinha de outro lugar, primeiro, eu não queria me tornar aquilo, e segundo, eu não entrava, porque eu conseguia ver que não fazia parte. E aí, né, vem toda dessa questão da família, né? E de você olhar a sua lente, ver as suas referências para conseguir mudar se for necessário, né? Ou não replicar. Uma coisa que me faz pensar quando eu estou dando uma dimensão muito grande para alguma coisa, né? Algum desconforto ou alguma discussão, né? Agora, nessa fase que a gente está de eleição, hoje eu vi o grupo aqui do prédio, nossa, estava uma brigalhada, eu passo rápido, assim, muito engraçado, e as pessoas estavam entrando nisso. E, geralmente, a pergunta que a gente faz é por que essa discussão? Né? Mas eu Uhum. aprendi, né, do meu grupo de trabalho e de reflexão com as minhas parceiras de terapia, de família, para quê? Não é por quê, é para quê. A Uhum. pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer é para que eu estou entrando nessa briga? Para quê? Uhum. É para reforçar, às vezes, uma insegurança? É para não achar que eu tenho que ter autoridade? Para que eu estou entrando nessa briga? O que está por trás desse meu movimento? E isso vai fazer com que eu dê uma dimensão real àquilo. Eu não preciso ganhar. Às vezes eu entro para ganhar. Né? Quando a gente trabalha com mediação de conflitos, eu vejo isso nas empresas, eu vejo isso nos casais. Eles Uhum. estão brigando por uma posição. Para quê? E aí vou voltar para o meu mote de sempre. Qual era o meu lugar na minha família de origem? O que eu estou repetindo da minha história? Por Uhum. que a minha dificuldade de entrar nas batalhas, que eu tenho dificuldade, eu tenho uma imensa dificuldade de entrar nas batalhas. Eu sou aquela que eu dou um boi para não entrar na briga e dou uma boiada para sair correndo da briga. Mas eu estou aprendendo, que assim, eu estou esquecendo de mim nesse processo. Uhum. Eu tô abrindo mão das minhas necessidades, dos meus valores. Então, eu tenho que encontrar o meu valor, para esse valor, né,
valer a pena a batalha. Que não precisa... É só uma coisa de dialogar com o outro, de ouvir o outro, você não precisa concordar, você fala do que você pensa e, de alguma maneira, poderia acontecer, por exemplo, né, se fosse numa outra circunstância, usando esse exemplozinho bobo do meu neto em relação à questão, por um outro valor maior, eu não pudesse mudar a data. Né? É evidente que eu consultei todo mundo. Eu já tinha mais ou menos consultado todo mundo e ele talvez era o último, mas não o menos importante. Então, eu sabia que eu tinha as duas alternativas. Então, eu tinha espaço de conversa para poder escutar a posição dele, escutar o interesse dele e negociar com o meu valor. Então, eu acho que a gente parar, ouvir, se ouvir, antes de sair resolvendo, não, está contra mim. Não dá. Eu muitas vezes nem estou escutando o que o outro está falando. Eu nem sei por que ele está falando aquilo. Né? Como é difícil, como a gente traz essa questão do diálogo como uma coisa importante. Na verdade, a única saída nossa de humanidade. É a única. Eu não vejo outra saída que não seja dialogar. Tem um textinho que roda aí a internet, né, que é Escolha o Seu Difícil. Acho que vocês já devem ter visto, né? Que fala: casamento é difícil, divórcio é difícil, escolha o seu difícil. Obesidade é difícil, ser fitness é difícil, escolha o seu difícil. Comunicação é difícil, falta de comunicação é difícil. Estar endividado é difícil, ser financeiramente disciplinado é difícil. Aí agora, na questão das batalhas, eu queria ir para um outro lugar, né? Das nossas batalhas pessoais, assim, da gente com a gente mesmo, né? Por exemplo, vou falar de uma situação minha em relação a... Ui, peraí, caiu meu fone, estão me ouvindo? Estamos. Celular para os filhos, né? Às vezes eu tô exausta, chego em casa, sei lá, quero dar uma descansada. Apesar dos meus filhos, eles só deixam eles assistirem eletrônico no final de semana e eles respeitam, não tem problema nenhum. Mas chega no final de semana, às vezes eu já acho que eles estão demais. E a minha batalha é: ai, deixa ou não deixo? Porque tem um momento que fala, eu quero só deitar e deixar eles com o celular um pouquinho para eu poder descansar. Aí, ao mesmo tempo, vem, não, mas né, já deu tempo. E aí são as batalhas do cotidiano. Vai depender do quão cansado eu tô, do quão energia eu tô naquele dia para eu decidir essa batalha, né? De escolher o meu difícil, se eu estou com paciência para naquele dia ouvir, mas pode, você sempre deixou, porque agora eu estou vendo um joguinho que eu não sei o que lá, não sei o que lá. É uma batalha que eu tenho que tomar uma decisão ali. São as batalhas do cotidiano também que são bastante difíceis, como, por exemplo, são coisas que parecem bobas, mas não são, né? Do prazer imediato, né? Por exemplo, estou fazendo uma dieta. Mas eu quero comer um brigadeiro. É um prazer imediato que vai te dar um prazer ali naquela hora. Mas que batalha que você vai escolher? Comer aquele brigadeiro ou, sei lá, continuar e perder os 5 quilos que você quer perder no final do mês? São decisões diárias do cotidiano que são batalhas internas que a gente vai vencendo e decidindo e tendo que olhar, e que eu acho que são lugares que são os difíceis do dia a dia também, né? Dentro do... Eu estava falando com a Mônica sobre isso ontem, sobre a dificuldade de criar novos hábitos. Esse livro aqui é ótimo. Processo decisório. Como é que você toma as suas decisões? Que é exatamente isso, Paty. Essas decisões do hoje para benefício do amanhã. Entra muito nas finanças comportamentais. Você é responsável pelas suas escolhas. Não,
Eu estava olhando o título aqui na frente do meu celular, né? Escolha as suas Uhum. batalhas. E a gente fala das batalhas, mas a gente tem que falar das escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Eu acho Uhum. que isso é uma coisa que, não sei, de alguma maneira a cultura estimulou a vitimização e a não responsabilização sobre as coisas que te acontecem. Sempre a responsabilidade é do outro e você entra num lugar, mas não tive culpa, não fui eu. A nossa Nananana. cultura, Mônica, a nossa cultura, é, Eu acho. concordo. Se a culpa é É. minha, eu coloco em quem eu quiser. Essa é a história. Gente, Mas a foi a gente chega em conversa de hoje qualquer de manhã que eu lugar, falei para qualquer vocês, lugar. né? Quando a Mônica puxa essa questão da cultura, né? Por isso que eu perguntei, que faz muito sentido, a gente chega em qualquer lugar para fazer uma reclamação, sei lá, tomate está feio. Não, mas a gente comprou hoje, chegou hoje da feira. Não, mas tomate está feio, né? A pessoa vai sempre com uma desculpa. E realmente, se a gente for em outros países, culturalmente uma pessoa, sei lá, chega nos Estados Unidos e fala, ó, esse produto aqui está com defeito, eles nem questionam. Eles vão lá, trocam, né? Assumem a responsabilidade, depois eles vêm. E cultural mesmo, né? De uma coisa de, num primeiro momento, vem sempre um. Não, mas não fui eu. Não, mas isso aqui. Aí você tem que ficar lá numa barganha tentando convencer, mostrar o seu ponto de vista até conseguir. E aí você vai decidindo das batalhas. Alguém fez um comentário, né? Eu não consegui ler e o comentário já sumiu para mim. Você consegue ver, Bebel? Foi sobre expectativa, foi a Tereza. Batalhas têm a ver com expectativa muitas vezes. A gente entra porque a gente quer entender, quer atender a uma expectativa. Quando você se livra das expectativas, você se abre para outras possibilidades e não entra em muitas batalhas. É verdade, né? A gente constrói cenários futuros para a gente. A gente constrói cenários. Hoje eu estava conversando com um cliente, me lembrei, eu esqueci o nome dela, é um absurdo isso, mas aquela moça futurista, você lembra, Bebel? Que conta a história da França. Eu esqueci o nome Uma dela. lourinha? Não, uma morena. Ela fala que na época, em 1800 e bolinha, os urbanistas franceses estavam perdidos porque era uma quantidade de cocô de cavalo nas ruas de Paris que ninguém sabia como resolver isso. E estavam buscando uma solução para a fralda de cavalo, buscando alguma saída. E aí aparece o carro. E todo aquele investimento e aquela visão de mundo, aquela expectativa, muda. Muda. Uhum. Porque as coisas são plásticas. Eu tenho escutado muito debates políticos e comentaristas, etc., etc., e falando de situações que estavam no Brasil em 1980, 90, o que ficou diferente, quais eram as expectativas de que alguma coisa ia acontecer e o que aconteceu. Então, acho que a gente tem que ter essa autonomia no sentido de ser assim, eu sou responsável pelas minhas escolhas e eu tenho que Uhum. tomar posições. Eu não posso ficar em cima de valores. Eu não posso ficar nas posições por ser um pouco Maria vai com as outras, no sentido de que Uhum. assim, todo mundo pensa assim, eu vou pensar assim, todo mundo pensa assado, eu vou pensar assado. E aí eu me lembrei de uma outra coisa, que para a gente poder chegar nesse lugar, a gente tem que lembrar como é que era na nossa infância. Como é que a gente Uhum. conseguia fazer escolhas na nossa infância? Qual era a cultura da nossa família em relação à autonomia de poder pensar diferente? Uhum. Sabe? Mônica, muito bom que você estava falando e eu ia dar um exemplo aqui da minha casa que tinha exatamente a ver com infância, né? De eu levar isso para os meus filhos sem eles perceberem.
Como, por exemplo, sei lá, meu filho tem 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, eu falo assim, a gente vai para tal lugar, e ele chega com uma roupa horrorosa. Eu não escolho a roupa dele. Eu falo, vai lá botar uma roupa aí. Quando ele chega com a roupa que não tem nada a ver com a roupa, eu falo assim, meu filho, essa roupa aí, eu acho que não tá muito legal, mas você pode escolher entre essa blusa ou essa blusa. Qual que você escolhe? Aí ele vai lá, eu deixo ele escolher, achar que ele tá escolhendo de certa forma, mas eu levei a opção para ele. Por exemplo, quando eu vou num restaurante, sei lá, alguma coisa assim, eu procuro falar, vocês preferem ir nesse ou nesse? Eu sempre dou a opção, eu procuro fazer a opção deles acharem que estão fazendo as escolhas exatamente para ajudá-los a eles a criar esse hábito de fazer escolha, porque muitas vezes eu saio com pessoas assim, você prefere isso ou aquilo? Não sei, eu odeio escolher, não sei escolher, sou libriana, e aí vai. Gente, Você é libriana, né, eu não vou Miguel? Não. entregar a pessoa da minha família, apesar dela já ter ido, mas ela se sentava no restaurante, ela não escolhia o prato que ia comer. Ela esperava alguém da mesa. O que você vai comer? O que você vai comer? Se todo mundo demorava a escolher, ela esperava. Até que alguém... é isso que eu vou comer. Pronto. Aí alguém escolhia, ela dizia, é isso que eu vou comer. Aí escolhia junto com alguém. Mas ela era capaz de pegar o cardápio, olhar o que gostava e escolher. Eu achava impressionante. Era uma coisa que me... Você botou a pessoa da sua família na roda? Eu espero que ela não esteja escutando, mas assim, a hipótese que vem é que ela já se foi. Tá bom. Ela já se foi. Então, que Deus a tenha lá e ela está trazendo uma ajuda para a gente aqui. A minha percepção é a necessidade de pertencer era tanta que ela não conseguia fazer uma diferenciação nem em termos do que ela estava com vontade. A vontade dela era relativizada em função do pertencimento ao grupo, né? E eu acho que isso, às vezes, acontece. Só que a questão que eu acho que a gente precisa trabalhar eu não posso depois culpar o outro. Nossa, que ideia de ter pedido picadinho, essa carne está dura, ou etc, etc. Agora, eu estava ouvindo a Patrícia falar a história do Joaquim, da escolha da roupa, e o que me ocorreu, né, é que, assim, quando a criança é pequena, a minha sugestão e a minha forma de pensar tem algumas horas que ele pode experimentar uma escolha inadequada. Por exemplo, botar uma bermuda em vez de calça comprida num dia que está mais frio, a não ser que esteja um gelo e ele vai se resfriar. Mas ele precisa ir encontrando parâmetros para ele poder fazer a escolha, que é isso que você está tentando, dou uma ou dou outra. Agora, o adolescente, eu me lembro de uma vez, o filho ia viajar, entrava no avião de Havaiana. E para o grupo dele, para o momento onde ele estava, para os amigos, para o pertencimento que ele tinha, para a característica dele do grupinho que ele estava, aquilo era uma super roupa. E para aquela família, aquilo era uma coisa absurda, não tinha a menor condição. E não havia formas de negociar essas diferenças, que eu acho que é uma outra coisa importante, né? Voltando ao meu exemplo, o João poderia ter escolhido não vir no Natal, eu ia ficar triste, mas é uma escolha. Ele não tem que vir porque é o Natal de todo mundo, etc, etc. Eu gostaria que ele viesse, eu acho ótimo ele vir, eu peço para ele vir, mas ele pode dizer, vó, não vai dar, estou com trabalho, como já aconteceu. E acabou entrando pelo vídeo, fizemos um amigo oculto, ele fora e todo mundo aqui, e ele dizendo quem era o amigo dele numa situação dessa.
Então, eu acho que essa questão da escolha tem uma carga muito grande por trás, né? E aí a batalha é decorrente da minha lente de como eu lido com as minhas escolhas e com as escolhas do outro. Uhum. Eu acho que isso é que eu estou olhando aqui de novo o título e estou pensando nisso. Escolha as suas batalhas. Tem duas coisas fundamentais. A batalha, que é a ponta do iceberg, e Sim. que lente está, por que eu faço essas escolhas, o que está por trás das minhas escolhas. Entender que você está fazendo uma escolha, né? E que essa escolha, a responsabilidade, ela é toda sua. Mas que essa escolha, você precisa entender também por que você está fazendo essa escolha, até para você se acolher também, né? Por que é tão importante isso? Será que eu preciso mesmo fazer essa escolha, entrar nessa batalha? Se essa escolha tem valor, que escolha é essa? Por que eu estou escolhendo isso? Então, Mônica, quando você estava falando de pertencimento, era sobre você que você estava falando antes, né? Uhum. Então, o seu valor na época era pertencer, né? Então, a sua escolha, ela era baseada em cima disso. Faz sentido? Faz. Se eu consigo entender que o sim e o não do outro não é contra mim, né? Ele está falando dele, ele está falando das necessidades dele. Eu consigo lidar com isso e entender assim, o que eu preciso, né? Aí volta a brincadeira, eu gostaria, não sei se eu preciso, de não assistir a Copa sozinha. A Copa tem várias coisas pesadas para mim, eu me dei conta agora. O Júlio morreu durante uma Copa do Mundo, há 8 anos atrás. Então, estar sozinha na Copa do Mundo tem outro significado para mim. Então, eu preciso entrar em contato com isso e dizer qual é a minha necessidade. Não é o João estar aqui e todo mundo estar aqui. A minha necessidade é não estar sozinha. E isso eu consigo dar conta. Eu estou por aqui. Já botei aqui, já tem um monte de gente aqui para eu assistir a Copa junto. Mas eu acho que é isso. É eu dar conta da minha necessidade e eu buscar atender, não fazer com que o outro atenda a minha necessidade. Eu tenho que buscar. E as nossas escolhas, né? Pensando no que você falou, elas vão mudando ao longo do tempo. Você estava falando de mudança também, né? Lá na sua adolescência, mais jovem, o pertencimento era mais importante. Agora, isso não deve ser tão importante para você, né? Tem uma coisa que está acima disso. E é disso que eu falo também, de sair do piloto automático. Eu sempre fiz assim, eu faço assim, as minhas escolhas são, né? E parar para pensar. E aí eu vou, né, para o lado que eu falo aqui, muito do autoconhecimento, né? De você fazer essa reflexão, de você se entender, parar para se olhar e ver, entender o seu comportamento, né? De onde Agora vem, eu para não onde sei, vou. viu, mas eu acho que o pertencimento é sempre importante. Eu fico aqui pensando, meu filho mora longe, casou, não sei o quê. Eu acho pertencimento sempre importante. Estou sempre perguntando onde é que está meu lugar de mãe, onde é que está meu lugar na família. Um monte de coisa. Não, Bel. Bebel, Só que mas você vai encontrar... O pertencimento é importante. A gente não falou que não era importante. Não, eu me sinto pertencendo, tá, gente? Eu tô tranquila, mas eu tô sempre ali olhando, percebendo, Marbel, cuidando desse lugar. Não. Bel, mas olha só, eu acho que a gente tem que fazer um exercício de olhar de fora da gente, né? Eu não tenho dúvida que estou trazendo, coitado do João. João hoje virou aqui meu persona. Eu não tenho dúvida que eu sou uma pessoa importante para o João, que eu pertenço a ele e ele pertence a mim, afetivamente. Sim. Mas
eu tenho consciência de que estar com os amigos numa final de Copa do Mundo é muito mais importante para ele do que estar comigo. Isso não tem dúvida. Eu mudei a minha posição na relação com os meus netos e eu tenho que lidar com essa falta para poder construir outras, para poder ir assistir com você e descobrir outra forma de pertencer. Exatamente. É isso. É nesse sentido. E eu acho que no ciclo da vida também, dependendo do ciclo que a gente está, o pertencimento vai mudando, ou que o lugar que a gente quer se sentir mais pertencente, né? Quando você está provavelmente na idade do João, se sentir pertencente da família e da comunidade está acima de se sentir pertencente da família. Eles provavelmente esse lugar já está muito para ele muito. E aí tem as histórias, né? Tem as nossas histórias de vida. Eu tive uma adolescência onde os adultos, os velhos, como a gente chamavam, estavam muito misturados com a gente. É uma coisa que não é tão comum, né? A gente dançava entre nós e os velhos, tinha muita brincadeira. Os velhos deviam ter 50 anos, gente, mas para a gente eram os velhos. Então, a Copa do Mundo juntava todo mundo. Só que não dá para eu dizer, no meu tempo tinha que fazer assim. Não, a minha história é essa. A história dele é outra história. E a história dos meus bisnetos vai ser outra. E a história dos meus avós foi outra. E é isso que eu preciso... Isso que faz parte do meu processo de diferenciação. Olhar todas as camadas dos grupos que vieram antes de mim, o que eu trago dali e o que eu posso rever essas lentes para poder encontrar um outro lugar e não ficar presa no espelho retrovisor olhando para trás e não encontrar saídas para frente. Porque é isso que faz a gente envelhecer. A gente ficar presa no ontem. A gente não se atualizar ao hoje. A gente não conseguir entender que tem coisas diferentes, mas que essas escolhas também são importantes, também trazem protagonismo. É muito melhor eu assistir o jogo com uma de vocês que estão me recebendo, me convidando, do que eu obrigar ou chantagear o João para assistir comigo. 1000 vezes. 1000 vezes. Adorei chantagear. Olha só. Mas é o que a gente faz. Eu cheguei aqui dizendo que como é que eu escolhi as minhas batalhas, né? Sendo aquelas que não conseguem me capturar, nem se transformar na lanterna que vão, né? Que não capturam a minha vida. Então eu não quero essas batalhas que vão me capturar. Eu meio que pago para sair delas, que nem você, né? Pago para não entrar e pago para sair correndo, né? Acho que eu consigo me manter longe, eu consigo encarar. Acho que eu consigo não me envolver tanto, eu consigo encarar. Então, essa é uma delas. O outro olhar que eu vou trazer depois dessa conversa nossa é qual o olhar da minha família. E eu já anotei aqui como é que a minha família entrava nas batalhas. Quais eram as batalhas? Qual era a relação da minha família com as batalhas? Como é que eles se relacionavam com as batalhas? Né? E em que momento do ciclo vital eu estou e quais as batalhas que são desse meu momento, que pertencem a esse meu momento e das pessoas com as quais eu estou me relacionando. Será que eu estou tendo batalha com os meus filhos, que são, com meu filho no meu caso, que são do meu ciclo e do ciclo dele? Será que eu vou estar brigando com ele ou batalhando com ele por uma coisa que não pertence mais ao nosso momento e que cada um vai estar no seu momento e a gente tem que estar cuidando de ter outras batalhas ou outros momentos juntos que não vão ser aquelas batalhas que a gente vai estar travando, não vão ser aqueles valores que vão estar nos unindo, vão ser outros valores que vão estar nos unindo.
Então, eu acho que eu agreguei algumas coisas para pensar em como é que eu vou escolher, né, as minhas batalhas. E ainda olhar para elas, Paty, como um sintoma. Como é que eu estou escolhendo as minhas batalhas? Será que elas são um sintoma de que eu estou intolerante? Que eu estou precisando olhar se elas são as batalhas certas, se eu tô trazendo para o lugar errado as batalhas, se elas pertencem a outro lugar, né? Se elas são pertinentes a esse espaço, ou será que eu estou trazendo batalhas de outro lugar, por exemplo, que você falou, para dentro de casa? Então, eu acho que eu aprendi muita coisa com vocês hoje. Não, mas olha só, você falou um negócio que eu não quero deixar, eu achei que não ficou claro, né? Tá. Quando eu digo, eu dou um boi para não entrar numa batalha e uma boiada para sair dela, eu estou trazendo isso como uma dificuldade. Na hora que você falou, eu não estou trazendo como um valor, eu estou trazendo como uma vulnerabilidade minha. E aí você falando, eu me lembrei de uma fala da minha mãe, que ela dizia, detesto briga. Então, a saída dessa fala maior, detesto briga, e do meu modo como eu me relaciono com as batalhas, é eu tomar consciência da minha responsabilidade, dizer, eu não tenho que detestar brigas ou fugir das batalhas. Eu preciso selecionar as batalhas que valem a pena a gente enfrentar, porque a gente precisa. Era essa correção que eu fiz. Tá, não, era isso que eu queria dizer. É selecionar as batalhas que eu vou pagar para sair. Né? E entender por que eu estou entrando e por que eu estou fugindo. Qual é a minha relação com isso? Da onde vem? Para eu poder fazer esse processo de personalidade, do meu eu, né? Da minha diferenciação dessa massa familiar que guia as minhas lentes. Não é sair correndo, né? É sair depois, é sair pensado. É escolher. Escolhido. Escolher a hora de sair. Exato. Isso. Meninas, só para finalizar aqui, no último minutinho, né? Tudo que vocês falaram, duas coisinhas. Eu ouvi a vida inteira o oposto. Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair. Mas essa é a fala popular. Essa é a fala. Eu sei, e eu ouvia muito isso. De um outro lado, eu já não ouvia nada. E foi um processo meu terapêutico que eu entendi exatamente isso, que não dá para ser nenhum nem outro. Deixa eu tentar aqui chegar no meio termo, porque eu ia muito para o outro lado, igual a Mônica, não entra em nada. E não dava. E aí... Só uma interrupção para você poder terminar o seu raciocínio. É assim que patrimônios vão para o lixo, tá? Eles dão a boiada inteira para não sair, ó, vai tudo pro lixo. Continua, desculpa. E aconteceu exatamente isso. Mas, enfim, e só a questão, né, de valores, e que a Mônica chegou e falou, né, do ciclo da vida. Às vezes eu tenho batalhas aqui em casa porque eu quero que meus filhos sentem para comer, porque é o lugar que a gente tem que conversar. Porque era assim que era antigamente, e eu gostaria de colocar esse valor. Então, eu estou nessa batalha pensando aqui, se eu vou continuo com ela, se eu consigo um dia sim, um dia não, porque eles não querem, né? Eu acho que nunca quiseram criança, não sei, talvez vocês me digam. Mas é uma luta. Eu fiquei pensando, será que isso é coisa, né? Não é mais de hoje em dia, era de antigamente, que era o lugar de todo mundo? Não sei, fiquei com isso aqui isso na cabeça. Acho que cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu acho que é isso, é a gente selecionar os valores. Exatamente. Entre mim batalhar uma data e a Copa do Mundo e ter minha família toda junta, eu escolho o valor de ter a minha família toda junta e eu me reinventar. Então, eu acho que é um pouco isso, gente. A gente está chegando no final, né? Vocês têm aí que gravar, Bebel, como é que fica isso? Isso. Chegamos. Eu acho que é um novo olhar sobre os conflitos também, tá, gente? A gente estamos aqui trabalhando para trazer um novo olhar sobre os conflitos. Foi ótimo. Gente, muito obrigada por todas vocês duas aí, todo mundo que estava aqui com a gente. A Olivia está em Portugal, enfrentando outras batalhas.
e a gente se reorganizando para dividir esse espaço aqui, suprindo a falta dela. Mas na semana que vem ela já vai estar de volta. Então, beijo para vocês. Beijo. Tchau, Beijo para obrigada. todos. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Obrigada a todos.